Obrigada, Lidinha, Pati, Rô, pelo convite. Fiquei muito feliz, eu que agradeço. Pessoal, todo mundo que está aqui agora, nesse momento, muito bem-vindos. Muito obrigada aí pela presença, por esse momento da gente estar podendo aqui compartilhar as coisas juntos. A ideia é essa, né? Muito nesse sentido que a Pluri faz, estamos juntos e vamos fazer dessa noite de hoje, né, mais um bate-papo, algo mais agradável. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que nós vamos trabalhar, porque eu tirei a história do PowerPoint. Eu sou professora também, então estava bem cansada disso e estou tentando ver como é que a gente pode ter algumas práticas mais diferenciadas. E aí eu me desafiei, né? E eu acho que começa com isso, né? Do porquê dessa mudança que está aqui no título. Então, gente, o que acontece? Esse contexto que vocês vão ver aqui, né? A mudança ela está vindo em letras diferentes, em letras coloridas, para a gente entender que a gente não é o mesmo, né? Hoje, quando a gente sair daqui, provavelmente a gente não vai ser o mesmo do que a gente entrou, né? A gente está sempre em mudança e essas mudanças trazem alguns significados para a gente. E esses significados é o que a gente vai tentar perceber, tentar entender como é que isso atua junto com os comportamentos e com a atitude. Dentro disso, a gente vai estar fazendo o quê? Vai ter um momento que eu vou estar falando com vocês, aí vai ter uma parte que eu vou passar um vídeo, e a partir daí, de passar esse vídeo, é o momento que a gente vai prestar atenção. Eu vou dar as orientações, mas é um momento mais de reflexão. É um momento para a gente se perceber, né? Prestar atenção muito nas cenas, em algumas falas, naquilo que tem a respeito com o nosso dia a dia, ou com a nossa vida, ou com o nosso comportamento. E aí depois eu vou entrar com uma parte teórica, mas dentro dessa linha que vocês estão vendo aí, esse modelo aqui é um design feito à mão, né? Não necessariamente precisa saber desenhar, precisa muito mais ter boa vontade. Vocês vão ver que meus desenhos eles são humanizados, porque eles têm assim, não tem nada bonito, perfeito, né? A gente está longe de fugir disso, dos desenhos que o computador pode trazer. Então, essa foi a minha primeira mudança. Eu me arriscar e eu me propor a fazer isso por mim. Eu gosto de coisas coloridas, eu gosto de coisa diferente e já estava cansada de ver mais do mesmo. Então, depois desse momento que a gente tiver de reflexão, então eu vou entrar com essa uma parte que é um pouco teórica, conceitual, mas que a gente vai trabalhar também nessa visualização, que chama visualização móvel, que a gente vai trabalhar aqui. E aí a gente entra com outra reflexão, um outro vídeo. A maioria desses dois vídeos são de música, são curtinhos, para poder também levantar a gente aí, a gente se perceber. E depois, em seguida, eu vou fazer uma atividade prática. Se der tempo, a gente vai fazer uma segunda. Mas aí, nessa atividade prática, já conversei com as meninas, a gente vai dividir o grupo em algumas salinhas. Então, assim, não se preocupe se você não quiser mostrar o vídeo, ou se você não tem como abrir a câmera, ou está no celular, ou só pode digitar, não pode ouvir, não tem importância. Você querendo participar, você fica bem à vontade para poder estar, porque a gente vai fazer uma dinâmica, vai fazer uma atividade prática, e dessa atividade prática a gente vai retornar para o grupão todo, e a partir daí a gente vai terminar uma parte de discussão conceitual, e aí a gente vai fechar. Se der tempo, aí a gente passa para um outro exercício, e aí eu sempre deixo disponível para quem quiser. Aqui vocês estão vendo aí, ó, Fabi Finland é o nome que eu fiquei conhecida. Essa é uma história que depois eu conto. Mas aí vocês me acham no Instagram. É só mandar lá para mim, no tal do direct, @FabiFinland. Gostei da palestra, meu exercício é esse aqui. Eu queria um feedback, você me corrige para mim. Ou eu estou com dúvida nisso, naquilo. Vocês ficam muito à vontade, que eu sou muito disponível, tá certo?
Bom, então, a primeira coisa que eu queria que vocês colocassem aí no chat, o que para vocês entendem que é comportamento? Quando essa palavra vem, né, o que significa isso? Né, o meu comportamento, o comportamento do outro, né, o comportamento das pessoas, o comportamento diante da vida. Vamos lá ver. Minhas ações, reação, como agir, atitudes do indivíduo, posicionamento de como eu coloco com as pessoas, modo de agir, minhas ações, a forma como a pessoa age, se apresenta, como interagir, forma de agir diante de determinada situação. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Interação na sociedade, o que você faz, como transforma os inputs em outputs, modo de agir na formativa omissiva, como sou perante a sociedade. Bom, é isso aí. O comportamento, ele tem essa realidade que ela é o modo de agir. Esse modo de agir, ele vai me dar tanto o contexto de maneira, né, a maneira como eu ajo, o modo como eu ajo, e aí a gente sempre vai ter o quê? Para cada ação, eu vou ter uma reação. Então, esse meu modo de agir, num exemplo simples, né? Tá fazendo um sol danado, então aí a gente mora na beira da praia, resolvemos fazer o quê? Ir para a praia. Vamos felizes para a praia, e aí resolvemos ficar o quê? Vou pegar um sol. Deito lá no sol. Se eu sou branquinha, vai passando um tempo, eu vou ficando meio cor de rosinha, vou ficando bem rosinha, mas se você, tipo eu, uma morena, fala que eu sou uma morena falsa, a gente vai ficar o quê? Esmalte, rosa. Eu fico uma morena rosa de queimado no sol. Então, o quê? O meu excesso de exposição no sol, ele causou uma reação que depois vai me dar o quê? Ou uma insolação, ou vai me dar um ardor. Então, para toda ação, eu tenho uma reação. Então, entendendo esse primeiro conceito básico, a gente vai ver um vídeo. Esse vídeo, me falaram ali que tem uma participação internacional aí, então, assim, temos aqui, vi que ele cumprimentou ali em inglês, né? Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai ver esse que chama Fireworks, que é dessa cantora aqui chamada Katy Perry. E aí é o seguinte, o vídeo, eu escolhi ele, ela está com a voz dela cantada em inglês, mas tem tanto a fala em inglês e depois tem a fala em português. O que eu quero que vocês façam? Que vocês prestem atenção nas imagens, ver a relação da imagem com a fala e tentem pegar aí um caderninho, um papelzinho, qualquer coisa, e refletir o seguinte: você está agindo a favor de você? Você, como você se sente, né? Como é que você se coloca diante de você mesmo? Tá certo? Consegui deixar claro para todo mundo isso, Paty? Você está agindo a seu favor? Né? Porque vocês vão ver, ela fez essa música para ela, né? Fireworks são fogos de artifício, quando ela completou 35 anos. Então, ela tem um significado para a cantora em si, mas ela deixa alguns recados bem nas entrelinhas para a gente. Então, assim, percebam isso, né? Desnudem-se aí dos pré-conceitos, né? Dos conceitos já pré-determinados, né? A gente vai ver um conjunto de situações, né, que acontece durante a nossa vida, do nosso dia a dia, com os amigos, com a família, com quem interage aí também com esse modo de agir e interagir na sociedade. Bom, então aí deixei esse exercício para vocês refletirem. E a questão é o seguinte: como é que a gente se coloca aí no mundo diante de questões que a gente viu ali, né? A vergonha de tirar roupa na frente,
quando você não tem um corpo socialmente aceitável, né? O que mais que a gente viu? Tem vários depoimentos aqui, né? Várias pessoas falando que está muito bonito o chat, em todos os sentidos. Parece que o vídeo mexeu bastante com o pessoal aqui. Tem pessoas falando que estão num momento complicado, tem pessoas falando aqui que são inseguras, que se sentem impulsivas, além de impulsivas, se consideram lentas e acomodadas, né? Outras pessoas estão concordando, né? Também se sentem assim. Então, tem vários depoimentos aqui, tá super legal o chat. Ó, E tem um bem legal. Eu comecei a brilhar de verdade agora com 41 anos, aí, ó, viu? aí, que bacana. E assim, é importante a gente ver que nunca é tarde para a gente entender qual é essa luz, qual é esse fogo que vai mover a gente para algum lugar. Né? Quem move, move em direção a alguma coisa. E esse modo de agir, por muito tempo, muitas pessoas falavam assim: será que a gente muda o comportamento de alguém? Será que a gente tem condições de fazer diferente? Né? Existem algumas influências, que é isso aí que a gente vai ver, que às vezes ela deixa a gente em situações desconfortáveis, ou não tão, como é que eu posso dizer, socialmente não é tão bem aceito, mas o que a gente tem que começar a entender é que quando a gente entende que esse comportamento, esse modo de agir é seu, é próprio, não tem como mudar. Vocês vão ver que eu falo gesticulando, pareço um polvo, né? Mas ou eu faço isso, ou se eu ficar assim, eu vou ficar travada, não sai, não fica legal, não sou eu. Sou eu fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Então, quando a gente começa a entender a nossa natureza e como que a gente funciona, apesar de alguns contextos a gente tem que ficar, né, fica mais rodadinha ali e tudo, o que acontece? Em alguns momentos a gente precisa, inclusive, se posicionar para sair de alguns determinados lugares que o quê? Todas essas influências que a gente vai ver agora acabam atuando como certos determinismos, e aí a gente acaba achando que a gente é daquele jeito. Bom, a primeira influência, eu não sei se vai, acho que está dando para vocês enxergarem, né? Que a gente tem aqui são as influências ambientais. O meio que a gente vive, seja na escola, no trabalho, no condomínio do prédio, com os vizinhos do lado, se você mora em casa, né, com as casas do lado, essa convivência ambiental, e essa ambiental também é o quê? É o meio ambiente, a natureza, né? A natureza fala por si só, né? Como é que eles conseguem interagir e estar ali de uma maneira de convivência amigável, e aí a gente tem o quê? Toda a estrutura, e aí a gente vem um pouco assim, na linha darwinista, né? Que aí uns superam os outros, mas o que a gente quer dizer é que quando a gente entende que a gente está sobre um contexto em que o ambiente ele pode ser favorável ou desfavorável, a gente entende certas condições que são colocadas para a gente. Olha, a minha cola aqui falhou. E nesse contexto, o que acontece? Muitas vezes, se o ambiente não está adequado, a gente precisa entender que é hora de quê? Agir para eu estar no ambiente adequado. Quantas vezes a gente se coloca em situações porque a gente não diz não? Não vou, não quero, não gosto. E aí a gente acaba o quê? Para agradar o outro, a gente desagrada a gente. Então, quando a gente entende que, às vezes, esse comportamento nosso não muda e a gente não reage, né, agir de forma reativa àquilo que nos incomoda, a gente acaba repetindo mais do mesmo. Uma outra influência é a socioeconômica. No contexto que a gente está capitalista, a gente vê muito isso, né? Um porquinho gordinho aqui, o banco, cheio de moedinha de ouro,
e uma criaturinha lá, mas a gente tem também aqui, ó, um mini porquinho, que só tem 2 moedinhas. Então, essas desigualdades sociais, elas são reais, e muitas vezes a condição que eu tenho não permite que eu tenha certas estruturas, certas condições de investir em mim, ou de me dar certas regalias, digamos assim. E aí, quando eu vejo e percebo que o ambiente que eu estou, né, se eu moro numa comunidade onde esse contexto de comunidade ele é um condomínio fechado, é um resort, né, são pessoas que têm de tudo, acabo entendendo que aquela é a condição normal. Ou se eu tenho uma condição que a minha comunidade, né, ali do morro, e aí churrasco na laje, e está tudo bem, e eu estou feliz assim, eu não preciso querer esse outro comportamento. Agora, muitas vezes a gente não entende o lugar que a gente está e a gente quer o quê? O lugar do outro. E aí começam a vir algumas crises internas e algumas crises existenciais. Existem as influências culturais, e essas influências culturais, elas são muito fortes. Aqui nessa oca de índio, se eu não entendo que o índio pataxó é diferente do índio tupi-guarani, mesmo sendo os dois, né, índios, e eu não consigo adaptar aquele contexto. Da mesma forma, quando você vai morar num país estrangeiro, quando você sai da sua cidade, né? Eu, como mineira, falo trem, uai, fui morar no Nordeste, é vice, é oxe, e eu falo vice com oxo, tudo misturado. Então, quando a gente não entende isso, a gente acaba agindo de forma até constrangedora. E aí vem a história, uma do Fabi Finland. Eu fui morar na Finlândia em 2015, passei numa seleção que era Professores para o Futuro, para a gente aprender o modelo de educação finlandesa e aplicar esse modelo no Brasil. Nós éramos 30 professores do Brasil inteiro, então 15 ficou numa universidade chamada TANC, em Tampere, na cidade de Tampere, que seria uma cidade de médio porte, com bares, muito transporte, aeroporto, e eu fiquei numa cidadezinha rural. Então, na época, eu morava no interior do sertão de Pernambuco, né, na parte pobre do sertão pernambucano, e aí o povo brincou, você foi do Oricuri, do quentura do Oricuri para o Oricuri da neve. Então, do sertão para a neve, foi bem assim. E aí, nós éramos 15 e a gente morava dentro da universidade. E aí, como que brasileiro é? E aí, gente, tudo bem? Beleza? Aí, abraça aqui, e aí, tudo jóia? E eles não entendiam por que a gente morava no mesmo corredor. A gente morava tipo num apartamentozinho, que eram 5 meninas aqui num, 5 meninos no outro, o outro ali era um pai e filho, casal e tal. Por que a gente se abraçava? A gente falou, mas eu vi ele de manhã cedo. Então, foi a primeira estranheza. Aí, a gente recebeu manual de como se portar na Finlândia, de como andar na neve, de como calçar o sapato. Então, vocês imaginam. Por quê? Porque a cultura é completamente diferente. E aí, como não bastasse algumas coisas que a gente passou, tá aí brasileirada toda saindo de manhã cedo para conhecer uma escola, que eles chamam Secondary School, que é como se fosse o nosso primário, pré-primário. E aí a gente foi de manhã cedo. De repente, a gente escuta barulho de quê? Polícia. E a gente fala, nossa, polícia de manhã cedo, né? E a gente lá, e aí, como é que foi seu dia ontem? Tá? Você fez o quê? Como é que você tá? E todo mundo conversando, e rindo, e gargalhando. Aí falaram, não, a gente veio porque a gente recebeu uma reclamação de que tinham bêbados de manhã cedo na rua. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o quê? O fato da gente ser como a gente é, alegre, espontâneo, divertido, né? E alguns eram tipo eu, que tem um tom de voz alto e fala gesticulando, a gente foi considerado bêbado. Então, por mais que a gente recebesse manual, forma de se portar e tudo,
essa cultura do que a gente foi viver era completamente diferente de tudo que a gente tinha visto na vida. Inclusive viver a menos 17 graus abaixo de zero, com sensação térmica de menos 30, para quem vivia a 38, 40 graus. Então, vocês imaginam, foram choques e choques de experiências fantásticas na minha vida, e aí Fabi voltou, Fabi Finland, e aí não teve mais jeito, porque você volta deslumbrada com um país que já tem tudo e ainda consegue fazer mais pelas pessoas. Então, a gente tem as interferências do ambiente que a gente está, ele atrelado à cultura, ou seja, eu estava completamente num ambiente desconhecido, fora do meu contexto, e aí eu tentava me adequar com a cultura de lá, com um comportamento que não era o meu natural. Com um pessoal que tinha um padrão de vida que a nossa bolsa scholarship, como é que fala? É bolsa mesmo, para manter a gente lá, né, para pagar o dormitório, almoço, refeições e tudo, não dava. Por quê? Porque o nosso custo Brasil era muito diferente do custo deles lá. Até na hora de comer, a gente pegou um negócio errado, era 3 vezes o valor. Né? Então, essas coisas fazem a gente entender. Um outro aspecto é um aspecto biológico e fisiológico. Querendo ou não, por mais que as pessoas... E aí eu não vou entrar na questão de sexo nem gênero, porque eu ainda faço maior confusão com esses nomes novos aí. Trans não sei o quê, isso, aquilo... Não vou entrar nisso. Mas o quê? Aqui eu estou falando, biologicamente, esse é entendido como mulher e esse aqui é um homem. Fisiologicamente, esses dois corpos são diferentes, apesar de serem seres humanos. Por exemplo, aqui engravida, aqui não engravida. Existe células, formação, um contexto diferenciado que vai impactar em como é que esse contexto aqui faz as coisas evoluírem. E aí, gente, a gente entra um fator que é o que... Deixa eu ver se eu me dá. Eu quero conversar com vocês aqui, que são os fatores o quê? Psicológicos e emocionais. Estão vendo aqui um bebezinho? Esse bebezinho, que somos nós, nesse contexto de concepção, desde a parte de concepção até gestação, mais ou menos assim, uns 5 anos de idade, ele passa por 5 fases, 5 contextos diferentes, que são processos paralelos, que acontece com uma coisa que se chama mielinização. O sistema nervoso, ele é mielinizado, ele vai tendo como se fosse uma capinha em volta do sistema nervoso, que começa na parte frontal, e aí ele vai descendo depois na parte da cervical, depois pede a parte do tronco, até que chega na parte final e o corpo do bebê está totalmente pronto. Dentro disso, é como se... Aí quem discutiu muito isso, quem começou a discutir isso foi dentro da psicanálise, foi Reich, né? E aí a gente tem o quê? Aqui, senão vocês não vão ver pontinhos, né? Então eu tenho um primeiro aqui, ó, um primeiro formato de corpo que vai dar certas características físicas e mentais desse indivíduo. Por quê? Porque ele entendeu, dentro do contexto dele de formação, que naquele momento existiam sensações, dores existenciais dentro desse processo de formação. Aqui, aqui. Então, aqui eu tenho um outro tipo, um outro formato de corpo. Então, cada um desses 5 corpos, e aí a gente pode... Ui, eu não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui um outro corpinho. Cada um desses 5 corpos, eles vão fazer o quê? Ó, um outro corpinho aqui. Vão dar
vão ter traços de caráter diferenciados, e esses traços de caráter vai formar quem a gente é. Então, Reich discute muito que o quê? O ser humano não é só corpo, nem só mente. E aí esse autor discute muito o quê? Que é um corpo que tem uma mente. E a partir daí, as questões psicológicas e emocionais começam profundamente a ser uma influência no nosso comportamento. Então, aqui é um contexto aonde, e aí uma outra oportunidade, se tiver, a gente pode falar só disso, né? Dessa abordagem aqui que ele utiliza. Tá, e aí, quando ele vai evoluindo, esse serzinho aí que somos nós, a gente vai crescendo e a gente entra na fase adolescente, aonde a gente tem o nosso mundo próprio, a gente cria o nosso contexto, a gente é rebelde com causa e sem causa, a gente tem várias ideias, a gente desbrava o mundo e parece que é a fase que se sente mais confiante. E que parte disso aqui, como a gente não conhece, a gente nem questiona. Diante disso, a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e se torna adultos. Adultos cheios de trauma, cheios de dores emocionais, cheios de conflitos internos, muitas vezes por quê? Porque nesse contexto todo aqui, a gente não entende, na verdade, o que a gente é. E aí tem uma frase que eu discuti um tempão com muita gente, que é, eu posso ser o que eu quiser. E aí vem toda essa outro contexto e essa outra teoria que fala, não, você não pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você nasceu para ser. Porque se a gente começar a prestar atenção, o formato do nosso corpo, ele é atrelado à nossa mente. Então, assim, por mais que eu tenha vontade de ajudar as pessoas, por exemplo, eu nunca conseguiria ser médica. Por quê? Porque eu via sangue e desmaiava. Então, tem algumas características nossas que elas são muito fortes. E aí, no meu caso, por exemplo, eu sou formada em administração de empresa, e aí, na minha época de faculdade, o auge do auge, a profissão que dava valor era a área financeira. Então, todo mundo queria ser da área financeira. Eu falei, então também vou. Aí tem umas empresas de auditoria e consultoria. Então, faziam 9 etapas de seleção. Eu ia para a seleção. Quando chegava no final, eu não passava. Isso foi uma, foi duas, foi três. Eu falei, gente, eu vou dar certo nunca na vida. Até que um dia, finalmente, no teste psicológico, ela falou, Fabiana, você é uma pessoa que gosta de conversar. Como é que você quer concentrar com o número trabalhando num tipo de emprego desse? Eu falei, gente, por que ninguém nunca me falou isso? Ou seja, eu fiquei frustrada, eu fiquei decepcionada comigo mesma, eu achei que eu não ia dar em nada, mas o quê? Quando eu entendi que minha praia é gente, que eu gosto de gente, eu não gosto de número, eu fiquei muito bem resolvida comigo. Então, assim, em alguns momentos, deixa eu ver aqui se dá. Em alguns momentos, agora eu vou buscar eles aqui, que eu não fiz outras carinhas, para a gente usar eles em outro contexto. Em alguns momentos, então, quando a gente entende isso que eu falei agora, que eu tenho que entender aqui eu vim e que comportamento é o meu, e aí, diante desse meu comportamento, de quem eu sou, como é que eu vou ser, por quê? Porque, às vezes, a gente está exercendo papéis que não são nossos. Ou, às vezes, agora eu estou aqui de Fabiana, a professora. Eu vou sair daqui, né? Vou deixar esse papel, vou ser o quê? Fabiana, a dona de 2 gatos. E aí eu vou dar comida para o gato, vou arrumar os gatos, vou tratar dos gatos. Aí eu saio daqui, vou ser o quê? Fabiana, a filha. Vou ver meus pais. Aí eu saio daqui, vou o quê? Encontrar um namorado. Aí eu vou ser a namorada. Então, o que acontece? São vários papéis que a gente representa em alguns momentos. Isso confunde. Como é que eu, nesse contexto, esse meu modo de agir, eu estou sempre o quê? Representando e estando
em situações, em vários eus, que não me dão um contexto concreto. E aí, gente, esse aqui é o meu bonequinho xodó. Qual que é? O que eles falam? Que quando a gente une os fatores psicológicos com os biológicos, a gente tem que entender qual é a dimensão do humano. E a dimensão do humano é essa aqui. É você ser seu próprio médico e analista, de forma que você consiga manter o equilíbrio do emocional com o equilíbrio do racional. A gente não pode ser nem tanto emocional a ponto de se perder no contexto, de se deixar levar. Porque estou envolvida naquele contexto, naquela situação. A pessoa te conta uma coisa, eu choro até em propaganda, o povo fica brincando comigo. De tão assim, mas aí que tá. Ou eu respeito essa característica minha, mas eu tenho que começar a entender o seguinte, aquilo de fato, o que tem por trás daquilo. E é isso aqui que a gente começa a ver nessa outra teoria aí, que eles falam, porque tem alguma dor existencial que faz eu me conectar com aquela cena e me faz o quê? Despertar outras coisas por trás. E aí, meu comportamento vai sendo alterado, às vezes de forma sutil e às vezes de forma mais explosiva. E a parte mental. Se eu ficar racionalizando o tempo todo meus sentimentos, eu não consigo fazer com que, às vezes, o que eu preciso expor, colocar, ou até me comunicar e me relacionar com o outro, seja de uma forma mais verdadeira e concreta com aquilo que eu acredito. Paty, tem alguma pergunta aí? Vou beber uma aguinha enquanto isso. Não, por enquanto alguma não. Colocação? Não, assim, não especificamente sobre isso que você está falando, né? Só tem uma contribuição aqui que talvez seja interessante colocar, né? Que a Janaína colocou, acho importante posteriormente até levantar a questão de gênero, pois isso influencia muito na forma de pensar, se ver e se reconhecer. Isso é um processo muito difícil para pessoas transgênero, para as pessoas não binárias, pessoas que não se consideram com o gênero feminino nem masculino. E isso impacta muito a vida dessas pessoas e as pessoas ao redor delas. E quase sempre essas pessoas são reprimidas pela família e sociedade. Então, acho que é uma contribuição interessante aí. Muito. A gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. E isso é Janaína, né, que falou, Jana? Tá aqui, viu, Jana? Porque eu confesso, sou eu que faço essa confusão não binário, que é feminino, trans, não sei o quê. Tem umas nomenclaturas aí que me passaram, que agora a gente tem que estudar, mas, assim, ela está totalmente relacionada dentro desse contexto. Quando eu não me... É muito difícil a pessoa se olhar no espelho e não se ver. É uma das dores mais profundas não se reconhecer. Então, quando a gente aborda essa parte das influências e como é que isso muda o comportamento e de que forma isso vai afetar a sociedade e afetar a pessoa, porque ou a família não entende ou a família também não quer entender. Então, assim, quando a gente discutir, eu acho que aí mais para frente que eu vou ter assim, mais abordagens e tal para falar com vocês disso que eu expliquei aqui, que é dentro desse contexto da mielinização. Né? O corpo vai explicar muitas coisas que tem na nossa mente, do nosso comportamento, que foi deixado muito tempo para trás. Reich, Freud, eles abordaram muito, mas eles não conseguiam medir. E aí tem pessoas com características, por exemplo, pessoas que, uns que eles chamam de esquizoides, não que tenha a patologia clínica, mas é o formato como eles materializaram o corpo. Elas são pessoas que são mais pontudinhas, assim, ó, são mais magrinhas, mais pontudinhas, o corpo é delgado. Então, aquela pessoa tem uma dor resistencial específica diferente de mim, que sou mais redondinha, mais, ó, tá vendo? Curvinha, eu já sou mais
oral, a pessoa gosta de comunicar, de falar, de gesticular. Então, isso tudo vai influenciar em alguns outros aspectos que aí é pano para outras discussões. Bom, aí, deixa eu ver só aqui o tempo onde é que eu estou para mim não me perder. Bom, saímos disso para essa mudança aqui que é no equilíbrio. Aí agora eu vou pedir para vocês, a gente vai entrar aqui nessa outra etapa de reflexão, tá certo? Cada um aí consigo, e a gente vai para essa música aqui, Happy. É do Pharrell Williams, tá certo? E aí eu quero que vocês pensem o seguinte: a felicidade é para mim? Como é que eu me comporto diante do outro? E como é que o olhar, quando eu estou sendo quem eu sou, como é que isso reflete em mim, no outro, se isso incomoda, se isso não incomoda? De que forma até o estado de felicidade, e aí as meninas falam muito disso, foram as minhas referências que eu fui fazer o jogo do PEG, de tanto que eu conheci elas assim, que eu fiquei enlouquecida com aquele jogo. Mas, assim, o tanto que ser feliz, né? Você está sendo feliz? Você está se permitindo ser feliz? O comportamento, quando você exerce a sua felicidade, de que forma ela impacta nas outras pessoas? E aí, eu me equivoquei, esse aí é que tá, viu? Com o texto em inglês e o texto em português também. Tá? Aí prestem atenção que ele tem umas sutilezas interessantes e olhem a figura que está na frente, mas principalmente as que vão aparecer atrás. Olhem as reações vocês vão ver a pessoa fazendo alguma coisa bem explícita assim, mas tem umas entrelinhas que tá nas imagens por trás. Bom, e aí? Como é que vocês se sentiram com essa música? Ela me move muito e muitas vezes eu já me peguei na rua desse jeito, no supermercado desse jeito, e com olhares, às vezes, né, de quem estava comigo, falei, você está ficando doida? Eu falei, não, só estou feliz. E, assim, essa coisa de expressar, e às vezes, assim, né, olha, você tem que se segurar, você não pode fazer isso em qualquer lugar. Olha isso. Aí eu te pergunto, quem disse que não? Aonde que está escrito que eu não posso fazer isso? Então, assim, é muito complicado quando a gente vê que há certas atitudes que a gente toma, ela impacta no outro de uma forma que ele não consegue perceber a dimensão que aquilo faz um bem para você. Por quê? Porque não é convencional, não é socialmente aceito, não é possível. Olha, as pessoas vão olhar. Olha, você está me deixando desconfortável. Olha, eu não estava agredindo ninguém, eu não estava destratando ninguém, eu só estava comigo mesmo numa boa e, ó, exatamente sentindo a energia dessa música. Então, assim, essa reflexão aí fica muito para vocês pensarem o seguinte: até que ponto eu estou permitindo que o outro diga como é que eu tenho que agir? Até que ponto o meu modo de agir incomoda tanto, porque o outro, quando ele olha para mim, ele se reconhece não sendo quem ele é. Porque muitas vezes a gente, quando, né, aponta para o outro, né, uma mão tem 3 aqui voltando, mais uma, 4 dedinhos voltando para mim. O que é isso que incomoda tanto o outro em algumas formas que a gente tem que são nossas de ser? Né? E aí, a gente, então, encerra um pouco essa parte do comportamento e aí a gente vai para a parte prática de uma atividade agora, tá certo? Pode participar quem quiser, fiquem muito à vontade, não tem nada assim desconfortável, todo mundo vai saber agora o que é a atividade. Isso aqui que eu coloquei na parede é o mar, tá certo? É o mar. Estávamos todos num passeio de navio, tá certo? Esse navio aqui tá levando todo mundo que está aqui. Então, temos quantas pessoas? 106. 106 pessoas viajando, saindo do continente, pegamos ali no Porto de Santos, em Recife mesmo, que é mais
Faço para mim. Estava lá no Nordeste, em Recife, pegando esse navio para poder fazer um passeiozinho aí, até que o navio, o quê? Afunda, começa a afundar. Nesse momento, todos nós temos que nadar para uma ilha, que ela fica próximo do navio. Tá certo? Só que aí tem algumas coisas. A gente nadou com o que tinha. Pulamos, fomos pulando no barco e fomos o quê? Nadando para a ilha. Ninguém morreu, ou seja, os 109 que estavam no barco, chegou 109 na ilha. Ninguém morreu, só que ninguém conseguiu levar nada além do que estava vestido. A roupa do próprio corpo, e foi. Então, não tinha comida, não tinha o seu celular, não tinha aquela bolsa que você não desgruda dela na hora lá, ela ficou para trás, não tinha documento, não tinha nada. Ou seja, estávamos os 109 na ilha, com a roupa do corpo e com os recursos que a ilha tinha. Vocês vão ter todos 5 minutos para discutir, mais 2 minutos bônus, quando vai faltando 2 minutos para vocês fecharem a discussão e trazer para cá como é que vocês vão fazer para sobreviver nessa ilha. E aí, acabei de receber a notícia aqui agora do comandante que estava no navio, mas é porque demorou a chegar, que quando eles estavam fazendo a divisão das cartas lá, para quem ia para qual lugar, exatamente nessa ilha, daqui 10 dias, vai estar passando próximo um navio, só que eles não escutam nada e eles têm dificuldade de ver, de visualizar a ilha. Então, cada grupo vai fazer o quê? Vai responder essa questão de como a gente vai conseguir sobreviver na ilha e, lembrando, não posso pensar, vou fazer uma ligação aqui, ver se o celular pega. Não, o celular não foi, tá certo? Vocês vão ter que trabalhar com esses recursos que vocês têm. E outra coisa que eu esqueci de falar, por enquanto, a possibilidade de tentar sair da ilha, não tem barquinho, não tem balsa, não teve flutuador, não teve nada, tá certo? Então, agora, vocês vão ser divididos e vão trabalhar com os recursos que vocês têm, ok? Então, assim, fazendo aí, pegando as falas de vocês, fazendo um resumão. Dividindo tarefa, tem gente que grupo que já tinha líder, conseguiram pensar em fazer fogo lá com as pedrinhas. Teve grupo que que se perdeu no mar, teve gente que não chegou, né? Então a pessoa não conseguia achar a parte da ilha. Teve gente que viu a questão de ver os que estavam com dificuldade, procurar frutas, pescar, ver as habilidades, dividir tarefas. Alguns líderes natos apareceram. Então, isso daí é uma atividade que eu gosto de fazer, e de vez em quando eu invento umas coisas. Aí inventei essa daí, que eu acho que essa parte do virtual, né, alguma coisa que aproxime a gente e faça também a gente trabalhar esse lúdico para ir para a realidade. Então, saindo aqui da nossa ilha, depois de ter ficado perdido, o navio resgatou todo mundo, eu vou convidar vocês para tomar um chá. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Quando a gente toma um chá, muita gente prefere café, mas eu vou insistir em vocês em tomar um chá, porque o chá que a gente vai tomar, ele é sempre dividido em C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. E vocês fizeram exatamente isso, né? O conhecimento, a gente vê o quê? O que eu tenho, ou o que eu sei.
A habilidade, o que faço com o menor esforço, porque ali a gente só tinha o quê? 5 minutos, 10 dias, tinha que começar a fazer alguma coisa diante do contexto. E a atitude, tenho apenas, né? Geralmente eu gosto de pôr pressão. Isso aqui é o exercício depois. Vocês têm apenas 24 horas. Quando a gente começa a pensar, eu tenho 24 horas para fazer isso, como é que eu vou fazer? Ou eu faço, ou eu faço. Tem que tomar alguma atitude. Esse conceito aqui, quando a gente trabalha habilidades e conhecimentos, transformou muito o que a gente vê, né? Aí, acho que Lidinha talvez não desse ver também. Eu sou professora, estou no Cefet, mas fui do IF. A gente está mudando o nosso currículo para uma coisa que chama currículo por competências. Em 1990, na linha francesa, o Zarifian, que vem com esse contexto para discutir competências. Então, assim, a gente está muito atrasado. A gente ainda fala em conhecimento, né? Então, em conhecimento, matemática 1, quem faz, por exemplo, curso de engenharia, tem que ver lá derivada, cálculo estrutural, umas coisas bem, né, difíceis da minha realidade, mas aí o que a gente vê? Competências. Quando a gente traz o modelo, né, que o MEC na época fez desse grupo ir para a Finlândia, eles trabalham qual que eram competências. Eu não precisava necessariamente ser a melhor em inglês, ter o maior nível de inglês, mas eu precisava da competência de comunicação, saber me comunicar, me expressar, passar o recado. Então, as competências vêm muito para trabalhar integradamente. Eu continuo utilizando o chá, tá, gente? Quando a gente vai trabalhar atitude, você vai pegar o que você tem, que já é seu, e o que você sabe. Desde que você sabe, a partir de um conhecimento, e esse conhecimento não necessariamente precisa ser o quê? O conhecimento de livros, muito menos o conhecimento, o quê? Formal. Eu não preciso ser formado, ter um diploma para esse conhecimento. Porque tem muito analfabeto que eu já trabalhei aqui em Minas, com os camelôs, que tem conhecimentos fantásticos, né? Tem pessoas, população rural, ribeirinha, independente, mas o quê? Que não é o saber, o conhecimento dele está dentro do saber. E a partir daí, que habilidade você tem? Eu sei pescar, eu sei costurar, eu não sei nem pescar nem costurar, mas eu vou ali tentar nadar. Ou seja, a gente vai achar uma habilidade para isso. E aí, que atitude você vai fazer? Enquanto um vai tentar fazer uma coisa, com esse conhecimento, o outro vai pegar e vai agir. Existe uma discussão de que esse contexto aqui está aumentando para chave. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem o V aqui, que é a parte da vocação, e o E, que uns falam que é a expectativa. Mas só que, assim, não... Eu vejo as pessoas discutirem, mas esse fundamento não tem muito. Então, a gente vai manter no saber conhecer, né? No saber fazer e no saber... Eu me perdi aqui. No saber fazer e saber agir. Tá certo? Então, essa aqui é a base de quando a gente entende que tomar mais chá, quando a gente quer mudar nosso comportamento e nossa atitude, é uma das melhores alternativas para a gente conseguir aí avançar. Vê só. Fabiana, eu preciso te interromper só porque o Anderson, ele pediu para você repetir aquilo que você falou sobre competências, ele quer se aprofundar mais no assunto, só para você não ir muito para frente. Tá, deixa eu pegar aqui depois, Anderson, eu posso até te passar o autor, um livro dele, e ele tem essa frase aqui, ó. Competências é um entendimento prático de situações que se apoiam em conhecimento adquirido e os transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações. Eu estudei competências em 2001,
Então, a gente via todas as formas, e aí o material é todo em francês, a base toda é francesa. Tinha muito pouca coisa aqui, né? O professor, na época, ajudava muito, ele que trazia material para a gente com algo mais leve, né? Da gente entender, porque, né, a maioria da turma ninguém falava francês, nem lia assim mais ou menos. Mas o que acontece? Ele aborda muito essa bagagem de que o conhecimento ele transforma esse saber em competências, porque elas são aliadas à habilidade. Então, aí que eu dei o exemplo da Finlândia, por exemplo. Lá, a gente aprendeu e a gente foi trazendo isso para cá. Trabalhar por competências dentro do âmbito lá educacional, né? Então, eu ensinava na edificações, na informática, na agropecuária e agroindústria. E trabalhava muito com a área de empreendedorismo, com gestão de negócios. Então, assim, eu sempre busquei que os meus alunos tivessem a parte prática, porque a teoria, o livro está ali, né? Eles vão lá, pesquisam, a gente não fugia da teoria, mas o quê? Eu precisava que ele tivesse a competência para saber gerir um negócio. Então, eu fazia simulações de jogos empresariais de negócios para que eles pudessem aprender como é que erra, como é que faz, qual que é o comportamento do empreendedor, como é que faz uma negociação. Então, assim, a competência que eu queria era o saber negociar, e não se ele sabia quem era o autor X, o autor Y, o autor Z, me dar a resposta lá de marcar X, eu queria que eles pensassem. Então, o Zarifian, ele traz muito essa abordagem. O saber pensar junto com o saber fazer, ele entrelaça nesse contexto em que a competência ela vai sendo discutida. Certo? E aí tem outros autores, alguém está colocando ali isso, o Mohan, né? Fala também muito isso. E tá, aí o seguinte, pelo andar da carruagem aqui, não vai dar muito para a gente fazer outra atividade, não. Mas o quê? Quem quiser, aí vocês me mandam lá no @FabiFinland, no Instagram, lá no direct. A ideia é o quê? Vocês fizessem um chá aqui de algum projeto pessoal de vocês. E aí eu vou mostrar um aqui, o meu xodó, que fica aqui para me lembrar sempre dele. Mas aí, geralmente, eu faço uma dinâmica até a gente chegar para construir isso. Mas o quê? Eu fico me enrolando no... eu queria fazer francês, mas não dá tempo. A gente nunca tem tempo. Então, quem quer, arruma tempo. Então, eu estou arrumando meu tempo. E aí, gente, eu fiz... Deixa eu ver se dá para ver. Para achar um objetivo. Então, tenho eu saindo do Brasil, chegando na França, para fazer um curso nada a ver, mas é porque eu pus um curso que eu teria que me esforçar para poder entender, e aqui é uma... Tá dando para enxergar aí? Tá brilhando aqui demais? Aqui. Aqui é uma patisserie, que é lugares que faz bolos, doces. Aqui é uma boulangerie. Então, aqui eu pus uma frase, je parle, oui, je parle français, né? Sim, eu falo francês. Ou seja, primeiro, definir uma frase motivadora que vai bater o olho, porque eu ainda não falo. Então, assim, o que eu vou fazer para mim sair de um lugar e chegar no outro? Então, eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B. Colocando um objetivo, que é fazer um curso em francês, na França. E aí, aqui, ó, você vai fazer a preparação. O que você precisa? Preciso de aulas e atividades em francês. Aí tem um livrinho para estudar, o dicionário, um fone de ouvido para poder escutar as lições, tentar conversar com alguém e tirar o medo, né? De falar bonjour, comment ça va? E aí fala tudo errado, né? E execução. Então, assim, tá, eu quero viajar sem tradutor. Eu quero conseguir me comunicar. Né? Então, já estou aqui pensando no passaporte, a mala, o dinheirinho que eu tenho que fazer as contas de quanto que fica, né? A passagem, que é o Brasil, Belo Horizonte, Charles de Gaulle, ainda pus a sigla do aeroporto. Então, o que é isso? Isso é uma certa forma, é um plano de ação que a gente faz de uma forma simples, visual,
E aí vocês olham, vão rabiscando, desenho, faz mapa mental com aquelas só com palavras, recorta da revista, do jeito que vocês quiserem. Mas é uma ideia do quê? Pegar uma coisa que você quer fazer, que você sempre está se enrolando, tirar ele da cabeça, pôr no papel e começar a agir. Então, como é que eu faço isso? Usando isso. O que eu tenho? Sei? Não sei nada, eu tenho boa vontade. O que eu sei? Eu sei aonde que está o curso, eu sei aonde que eu posso achar material gratuito, eu sei aonde fuxicar na internet, tio Google, né? Tio Google, como diz meu pai, tio Google, a gente pesquisa lá. A habilidade que eu tenho, faço com o menor esforço, tentar escutar alguma coisa e ver se eu pesco. Que atitude eu tenho que fazer? Em menos de 24 horas, ir atrás de um cursinho de francês, sentar, né, o bumbum e ler, estudar, porque não vai vir na cabeça sozinho. Então, é uma atividade que a gente faz, que vocês podem começar a se esforçar, porque vocês começam a ver o quê? Né? Tem um padrão agora que todo mundo fala, se você muda seu hábito em 21 dias, mas há controvérsias aí do 21, se são 17, se são 15, se são 3, né? Cada um fala de um jeito. Tem umas perguntinhas aqui. Sim. O pessoal ficou bem curioso nessa parte agora, né? Estão aqui empolgadíssimos. Primeiro, tem só uma colocação aqui que é pedindo para falar um pouquinho mais sobre a atitude, tá? E quais são as várias formas diferenciadas que se pode fazer esses planos de ação? Tá. Vê só. Lá, eu estou começando assim, como eu trabalho com empreendedorismo há muito tempo, eu meio estou cansada da mesma coisa que se fala dentro do empreendedorismo e estou tentando movimentar as pessoas, meus alunos e tudo, que é o quê? Tire as ideias. Você tem ideias fantásticas, mas não materializa. Então, tirar elas da cabeça, pôr no papel, tirar do papel e ir para a ação. Esse processo é o que eu trabalho e chamo de atitude, porque você tem que sair de um ponto A e ir para um ponto B. Só que isso é na vida pessoal, na vida profissional. Eu estou precisando fazer uma reforma na minha casa. Nunca começa. Eu estou precisando começar um curso novo, nunca começa. Eu preciso terminar aquele relacionamento porque não me faz bem, nunca termina. Eu preciso começar um outro, nunca começa. Então, assim, tem sempre processo na nossa vida que está parado. E a grande questão é, por que você não toma atitude? Por que você não vai lá e faz? Né? Então, eu quero indicar para vocês, tem um autor, que eu esqueci o nome dele agora, e eu fiz palestra junto com ele, a cabeça não está muito boa. Mas o livro dele chama exatamente isso, vai lá e faz. Vai lá e faz, é muito bacana. Outro livro, depois eu posso pesquisar para vocês direitinho os autores e mandar, mas depois do acidente que eu tive, o leque com credo da cabeça, eu guardo tudo no papel, então não lembro. Mas tem um que chama essencialismo. A gente fica muito, que eu falo, em volta da perfumaria, ou então, em vez de ficar de olho no prato principal, a gente está de olho no arroz, que é o que acompanha o prato principal. E aí, o que acontece? Eu fico brincando com isso. A gente ficar de olho nisso. Isso, Thiago Matos. Vai lá e faz, Thiago. Isso lá, Charles, essencialismo. Fala pra gente aí o nome do autor. Greg McCall. Acho que é assim. Deixa eu botar aqui. Gente, o Charles está mostrando ali, ele tem uns emaranhadinhos assim, ó. Os riscados. Uns riscados, isso. O essencialismo. Tem muita coisa assim, boa, diferente. Então, assim, eu já fiz um monte de curso, o povo brincava, você na rua se juntar, todo mundo tem mais curso que todo mundo. Então, assim, agora eu estou meio colocando as coisas para trás. E aí, como eu estou trabalhando com os alunos para fazer, e, por exemplo, na Finlândia a gente tinha que criar blog, tinha que ir para as redes sociais, porque eles usam muito isso, né? A única coisa, ele está mostrando ali o foco. O Charles também está ali cheio de livro, tô gostando, lá, o meu help. Aí, a gente vai se ajudando, é isso mesmo. Então, gente, o que acontece? Pode mandar lá para mim nesse
Fabi Finland, que é o que eu estou olhando mais hoje em dia. E aí a gente consegue ver. Uma foi essa pergunta, Paty, a outra foi o quê? Me perdi. A outra pergunta foi as formas de fazer esse plano de ação, formas diferentes de fazer o plano de ação, diferenciadas. Inclusive porque né, a mesma pessoa complementa, é porque a gente coloca no papel e não vai. Um plano de ação bem feito ajuda muito, sabe? É a Jane Mercury. Tá, Jane Mercury, vê só. Eu tenho um modelinho que eu trabalho com uma parte prática, que é conhecida como SWOT, ou também 5Ws e 2Hs. Que é o quê? O que fazer, como fazer, quando fazer, quem fazer, para quem fazer, e os 2H é preço. Quanto custa e quanto tempo? How much, how many? Eu sempre uso isso nas minhas aulas, nos meus projetos, às vezes projetos nacionais, internacionais, que é uma base que, na verdade, a gente tem que fazer para estruturar. A grande questão é o quê? Todo mundo, às vezes, na hora que vai fazer um plano de ação ou um projeto, eles se esbarram o quê? Não tem dinheiro. Dinheiro, gente, se fosse, desculpa, eu não ia estar aqui, entendeu? Porque, assim, eu não tive dinheiro para fazer pós-graduação, consegui um curso gratuito, não tinha isso, fazia outra coisa, né? Acho que assim, quando a pessoa quer, a gente vai atrás de um monte de coisa. Então, assim, lá também, em breve está saindo um livro meu que vai ser do mestrado, e aí o pessoal está montando o site ainda, porque eu fiz o mestrado em design, e aí ele ficou sendo como um protótipo de alta fidelidade que a gente tinha que fazer. E aí eles estão montando os templates que eu uso lá, tanto a Roda da Vida, quanto o plano de ação para você fazer da Roda da Vida. Então, eles vão estar pondo lá para quem quiser baixar gratuito, um monte de coisa vai estar sendo distribuído, porque a minha dissertação de mestrado vai estar virando um livro que fui convidado por uma editora para poder fazer isso, que é meu xodózinho agora. E aí, o que vocês precisarem, o que precisar, pode me mandar lá que eu tento ver. Se eu não souber também, não tenho nenhuma vergonha de falar, eu procuro e passo para vocês. Né? Que assim, a pandemia, de certa forma, a gente tem que olhar o outro olhar da pandemia. Pelo menos para mim, que fui descobrir, né? Que aí eu tive tempo para parar aqui, dos meus 19 anos fora de Belo Horizonte, que agora eu estou aqui, 16 deles, eu morei num lugar e trabalhei em outro. Eu devia estar muito doida, né? Eu cheguei a trabalhar, viajar por semana 1.400 quilômetros para poder trabalhar. Então, assim, hoje a pessoa quer, tô adorando ficar em casa, então tô gostando bem disso. Sim, é isso mesmo, é porque, tipo assim, o plano de ação, eu quero que ele me ajude para que eu consiga colocar isso como algo real e colocar no papel. E eu ver que isso realmente vai se materializar, porque o plano está bem feito, e não deixar que nem pandemia e nem que dificuldades sejam um empecilho, entendeu? É por isso que eu tô achando muito bacana. Obrigada. Beijo, obrigada demais aí pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pela dedicação, pelo entrosamento, Nossa, foi bom demais. Muito bom mesmo. Estou saindo mais que revigorada e assim, Paty, Lidinha, Rô, né, sempre com esse suporte fantástico, fazendo aí muitas pessoas felizes, fazendo a vida acontecer de uma forma completamente diferente. E assim, ter encontrado vocês nesse momento da minha vida foi tudo de bom. Agradeço demais.